Eu sou santo, eu sou justiça de Deus, aleluia. Eu ando em milagres, eu ando em poder e tenho o favor do céu. Hoje eu sei quem sou. Gente, que música fantástica é essa, né? I know who I am, né? Uma tradução aí da Sinac, não é? Da África. Eu lembro quando a gente foi para a África do Sul, a galerinha toda dançando assim, meu, que coisa fantástica. E você pode falar, e pastor, e aí que nós estamos falando de Romanos, né? Romanos fala de justificação pela fé, né? Dessa vida linda que nós podemos viver hoje de fé e por isso andamos em milagres, andamos em poder. Eu sou Leandro Machado, que alegria ter você aqui. Mais um dia estamos aqui para ler a Bíblia, algo que as pessoas não têm feito, né? Acho que você pode colocar uma plaquinha assim, né? Coisa em extinção que o homem está abandonando, está deixando de fazer, saindo de uma leitura bíblica para um evangelho coach, um evangelho de alma, um evangelho de irmão, e não, misericórdia, irmão, não anda assim, não faça assim. Paulo, Filipenses 3, ele diz: eu não canso de escrever as mesmas coisas porque é segurança para vocês. Ler a Bíblia é coisa de crente, é coisa de crente saudável, crente que dá certo na vida. Lembra que dar certo na vida não significa andar de carro novo ou ter aí dinheiro sobrando, não, existem muitas outras coisas, querido, porque dar certo é viver a vontade de Deus. Lembra que se Deus falar para você hoje sair, morar no meio do Amazonas, numa tribo ribeirinha, talvez você não mande de Ferrari, né? Mas você certamente vai ter uma boa canoa ali, vai ter uma boa rede. Então, prosperidade é algo relativo, tá bom? Mas nós vamos falar sobre isso. Nós estamos aqui para ler a Bíblia. Então já abre comigo aí, Romanos capítulo de número 13. Enquanto a gente abre aqui, já deixa o like aí, já ativa o sininho, se inscreve no canal, segue nas redes sociais, o Leandro Machado. Todo dia um vídeo novo aqui, lendo a Bíblia com você, nesse projetinho que chama Bíblia em um ano. Bora lá então, Romanos 13:1, ele diz assim, ó: todos devem sujeitar-se à autoridade, pois toda autoridade vem de Deus e aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra Deus, que a instituiu e deve ser punido. Pois autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim naqueles que fazem aquilo que é errado. Você deseja viver livre do medo de autoridades? Então faça aquilo que é certo e elas vão te honrar. É aquela história, né, do funcionário, tá fazendo tudo errado, aí só trabalha quando o chefe vem e aí fica todo com medo ali, né, do chefe pegar e dar bronca, né, porque faz aquilo que é errado. Então, verso 4. As autoridades são servos de Deus para o seu bem, mas se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar aqueles que praticam o mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. É por esse motivo também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus no trabalho que realizam. Deem a cada um o que lhe é devido, paguem impostos, tributos àqueles que recolhem e honrem e respeitem as autoridades, tá bom? A gente sabe, gente, que o governo aí dá muita mancada com relação ao dinheiro, principalmente no Brasil, não sei de onde, qual lugar do mundo você está vendo isso, mas infelizmente no nosso país corrupção, né, é algo institucionalizado. A gente está vendo aí cada vez mais políticos sendo presos, aí infelizmente destruído a Lava Jato, tudo mais, mas não vem ao caso aqui, né? Então a gente vê que no Brasil é institucionalizado o roubo, né? Agora aqui em época de pandemia o pessoal acabou roubando ainda, a gente vê aí o famoso covidão, né? Infelizmente, mas isso não deve fazer com que a gente não pague impostos, tá bom? Então não é porque uma pessoa de fato ela erra que o seu erro está liberado, né? O erro do outro não pode justificar o meu nem o seu erro, tá bom? Bora lá aqui, versículo 8. Ele diz: não devam nada a ninguém a não ser pelo amor, né? Quem ama o seu próximo cumpre os requisitos da lei de Deus, pois os mandamentos dizem: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobice, e esses outros mandamentos semelhantes se resumem num só: ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não faz mal ao próximo, portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei. Tudo isso é ainda mais urgente, porque vocês sabem como é tarde, o tempo está se esgotando. Despertem, pois nossa salvação está mais próxima agora do que quando estávamos crendo no início. A noite está quase acabando e logo vem o dia. Portanto, deixem de lado as obras das trevas como se fossem roupas sujas e vistam-se da armadura da luz.
Uma vez que pertencemos ao dia, vivamos com decência à vista de todos. Não participem de festanças desgregadas, de bebedeiras, de promiscuidade sexual, de práticas imorais. Não se envolvam em brigas nem em invejas. Em vez disso, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem imaginando formas de satisfazer os seus desejos pecaminosos. Então, quanto mais, estamos perto da volta de Jesus, Paulo está aqui falando, abandona as coisas do mundo aí, porque crente não foi chamado para viver essa vida agradando aí o diabo e ao pecado, tá bom? Bora lá então agora, 1 Samuel 25, vamos ver aqui o que é que está acontecendo nessa história aí de Saul, Davi, Então bora lá agora, morte de Samuel, 1 Samuel 25. Ele vai dizer assim no verso 1: Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar. Como é chato perder alguém, Sua morte, lamentar sua morte. Foi então sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom, e havia ali um homem rico em Maom. Tinha propriedades perto da região do Carmelo, possuía 3.000 ovelhas, 3.000 cabras, e era a época da tosquia das ovelhas. O homem se chamava Nabal, sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Caleb, era um homem rude e perverso em tudo que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhe disse: Subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e sua família e tudo que é seu. Disseram-me que é época de tosquia, enquanto seus pastores estiverem aqui entre nós, perto do Carmelo, nunca fizemos mal, nada lhes foi roubado. Pergunte aos seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco. Chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco, com seu amigo Davi, o que puder de seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal, em nome de Davi, e ficaram esperando a resposta. Quem é esse tal de Davi? Perguntou Nabal. Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Hoje em dia há muitos servos que fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água, carne dos meus animais que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que não sei de onde vem? Então rapazes enviados para Davi voltaram e lhe contaram tudo que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi, e pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e disse: Davi enviou o mensageiro do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhe respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que vai fazer, pois haverá problema para o nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães, 200 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grãos tostados, 100 bolos de passas, 200 bolos de figo. Colocou tudo em jumentos e disse aos servos: vão adiante, logo seguirei. Mas não contou ao seu marido Nabal o que estava fazendo. Quando Abigail entrava no desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos do deserto, nenhum dos seus bens se perdeu ou foi roubado, mas ele pagou o bem com o mal. Que Deus castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Cabal até amanhã de manhã. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante dele com o rosto em terra. Caiu aos seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça sua serva, ouça o que eu tenho a dizer. Nabal é um homem perverso e não deu atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como o seu próprio nome indica, mas nem sequer viu os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu Senhor, tenha certeza de que tão certo como o Senhor vive, tão certo como sua própria vida, foi o Senhor que impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos seus inimigos que procuram matá-lo acabem com Nabal. Aqui está um presente, não é da sua serva, trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando batalhas do Senhor. Que ele o livre do mal durante toda a sua vida. Mas quando for perseguido por aquele que procura matá-lo, que sua vida esteja segura sob o cuidado do Senhor. Que o seu Deus te proteja como um grande tesouro. Mas a vida dos seus inimigos devem desaparecer como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e tiver colocado como líder em Israel, não haverá em sua consciência tristeza e peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva.
Davi respondeu a Abigail: Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso, que você seja abençoado por me impedir de matar e vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não teria mais nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: Volte para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. E ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito e ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele morreu. Negócio é... Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Louvado seja o Senhor, que vingou o insulto que recebi de Nabal, me impediu de fazer o mal. O Senhor retribuiu a Nabal o castigo por seu pecado. Então Davi enviou mensageiros a Abigail para pedir que se tornasse sua esposa. Quando os mensageiros chegaram ao Carmelo, disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que se case com ele. Ela se curvou com o rosto em terra e respondeu: Eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi, e como sua serva, lavar os pés dos seus servos. Sem demora, Abigail montou num jumento, levando consigo 5 moças que a serviam, voltou com os mensageiros de Davi e assim se tornou esposa dele. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel e ambas foram sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado sua filha Mical, esposa de Davi, a um homem de Galem chamado Paute, filho de Lais. Então a gente sabe que nessa época não era permitido, era uma cultura deles, não é ter mais de uma esposa. Mas hoje não é. Paulo diz que tem que ser marido de uma só mulher. Beleza? Bora lá, Salmo 68, então. Ele vai dizer assim, ó. Vamos ler o título aqui, ó. Ao regente do coral, o cântico do Salmo de Davi. Levanta-te, ó Deus, e dispersa os seus inimigos. Fujam de ti todos os que te odeiam. 2. Sopra-os para longe como fumaça, derrete-os como cera no fogo. Que os perversos sejam destruídos na presença de Deus, que os justos, porém, se alegrem e exultem na presença de Deus, e sejam cheios de alegria. Cantem louvores a Deus e ao seu nome. Exaltem aquele que cavalga sobre as nuvens. Seu é o nome do Senhor. Alegrem-se em sua presença. Ele é pai dos órfãos, defensor das viúvas. Esse é o Deus cuja habitação é santa. Deus dá uma família aos que vivem só, liberta os presos e o faz prosperar. Os rebeldes, porém, ele faz morar em sua terra árida. Ó Deus, que conduziste o teu povo quando marchaste através do deserto. Na terra tremeu, o céu derrubou chuva. Diante de ti, o Deus do Sinai, diante de ti, o Deus de Israel. Enviaste muitas chuvas, ó Deus, para refrescar a terra exausta. Ali, o teu povo estabeleceu com farta colheita, ó Deus. Proveste aos necessitados. O Senhor dá ordem a um grande exército, traz boas notícias. Reis, inimigos e seus exércitos fogem, enquanto as mulheres repartem em casa os despojos. Mesmo os que viviam entre os currais de ovelhas encontraram pombas com asas de prata e penas de ouro. O Todo-Poderoso dispersou os reis como uma tempestade de neve sobre o monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, com cumes altos que chegam até o céu. Ó montes elevados, porque olham com inveja para o monte Sião, onde Deus escolheu habitar, onde o Senhor habitará para sempre. Cercado de milhares e milhares de carruagens, o Senhor veio do monte Sinai para o seu santuário. Quando subiste às alturas, levaste muitos prisioneiros, recebeste dádivas do povo, até mesmo dos que se rebelaram contra ti. Agora o Senhor Deus viverá ali em nosso meio. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Deus da nossa salvação. A cada dia ele nos carrega em seus braços. O Deus é Deus de vida, Deus que nos salva. O Senhor soberano nos livra da morte. Deus esmagará a cabeça dos seus inimigos, esmagará o crânio dos que insistem em pecar. Olha aí, hein? Verso 22. O Senhor diz: de Bazã farei descer meus inimigos, das profundezas do mar os farei subir. Você, meu povo, lavará os pés no sangue deles, até seus cães terão sua porção. Já se vê teu cortejo, ó Deus, e o cortejo do meu Deus e meu rei entrando no santuário. À frente vão os cantores, atrás vêm os músicos, no meio as moças tocando tamborins. Louvem o Deus, todos vocês, louvem o Senhor, que é fonte de Israel. Vejam, vão à frente a minha pequena tribo de Benjamim. Logo, atrás vem a grande multidão dos governantes de Judá e todos os governantes de Zebulon e Naftali.
o Naftali. Manifesta a tua força, ó Deus, mostra teu poder divino sobre nós, como fizeste no passado. Os reis levam tributos ao seu templo em Jerusalém. Repreende esses animais selvagens à espreita entre os juncos e essa manada de touros no meio de bezerros fracos. Fazia-o trazer barras de prata com humilde tributo. Dispersa as nações que têm prazer em guerrear. Que o Egito venha com dádivas de metais preciosos, que a Etiópia traga tributos a Deus. Cantem a Deus os reinos da terra, cantem louvores ao Senhor. Cantem aquele que cavalga pelos céus antigos, cuja voz poderosa troveja dos céus. Anunciem todos o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Sua força é poderosa nos céus. Deus é temível em seu santuário. O Deus de Israel dá poder e força ao seu povo. Então, mais uma vez, o salmista está levantando o nome do Senhor, falando do poder dele, falando daquilo que ele faz com os seus inimigos. Gente, lembra disso, né? Deus sempre foi fiel para com o povo que foi fiel para com ele, né? E todas as vezes que o povo age de forma infiel, Deus não pode fazer nada. Isso continua assim nos dias de hoje. Haja com fidelidade e a fidelidade vai se encontrar com você. Escreve aqui embaixo para mim, coloca: Deus é fiel àquele que é fiel, tá bom? Vamos orar então. Pai, eu quero te agradecer pela sua fidelidade, obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Como é bom ver o Senhor protegendo Davi, como é bom aprender, Pai, sobre a importância de honrarmos autoridades, como é bom ver, Pai, o teu salmista mais uma vez falando que o Senhor continua sendo justo, dando aquilo que é bom àqueles que são fiéis, Pai, e retribuindo a cada um o seu mal. Afinal de contas, tudo aquilo que o homem semear é aquilo que o homem vai colher. Eu te agradeço pela sua fidelidade, obrigado mesmo, porque o Senhor tem a cada dia nos dado a oportunidade de ler a Bíblia juntos aqui, Pai, e que a gente possa continuar fiel nesse propósito, né, lendo toda a Bíblia, crescendo e avançando, se tornando homens e mulheres melhores a cada dia, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deixa o like se você não deixou. Compartilha esse vídeo. Chama alguém para participar com a gente. Tem muita coisa para ler ainda. Muitos versículos bíblicos daqui até o final do ano. Então eu tenho certeza que você vai abençoar grandemente a vida de alguém. Chama as pessoas para receber da palavra e mudar de vida. Um grande abraço. Espero vocês até amanhã. No nome de Jesus. Tchau, tchau.